Pare um momento. Feche os olhos. Respire fundo. E tente lembrar quando foi a última vez que você foi realmente você. Não a versão que agrada aos outros. Não a versão que sorri por obrigação. Não o personagem socialmente aceitável que você veste todos os dias como uma armadura invisível. Mas você, cru, nu, sem maquiagem, sem roteiro. A maioria das pessoas nunca se viu de verdade. Vivem como atores num teatro cujo roteiro não escreveram. Aprenderam a falar o que agrada, a sorrir no momento certo, a se comportar como a plateia espera. E pouco a pouco, a vida se tornou isso, uma encenação, um espetáculo ininterrupto onde o papel principal é o da mentira sobre quem se é. Jean-Paul Sartre, filósofo existencialista francês, enxergou isso com brutal lucidez. Para ele, a existência humana é marcada por um drama interior. Somos livres para sermos quem quisermos, mas essa liberdade nos apavora. Então, fugimos. Fugimos para dentro de papéis, de rótulos, de eus falsificados. Nos escondemos atrás do que ele chamava de má-fé, o auto-engano consciente que usamos para escapar da responsabilidade de existir de verdade. E assim, a felicidade se torna um circo, um palco colorido com luzes brilhantes e risadas enlatadas, onde cada um finge estar bem enquanto sangra por dentro. O palhaço, que diverte a plateia, chora sozinho no camarim. O mágico, que faz tudo parecer possível, não acredita mais em nada. E você, espectador e ator ao mesmo tempo, assiste à própria vida como se não fosse sua. Esse é o teatro interior que Sartre denunciava. Um palco onde a liberdade é o maior dos fardos, porque ser livre exige responsabilidade, e responsabilidade exige coragem. Coragem de admitir que ninguém vai te salvar, que não há roteiro certo, que não existe sentido dado. O sentido precisa ser criado, mas criar exige dor. E dor, como você sabe, é aquilo que todos preferem evitar. Por isso, fingimos. Fingimos que está tudo bem. Fingimos que temos controle. Fingimos que sabemos o que queremos. E enquanto atuamos, vamos nos perdendo de nós mesmos. Sartre não oferecia consolo. Ele oferecia um espelho. E o que víamos ali não era bonito. Era real. E talvez, apenas talvez, a realidade seja o único caminho para a liberdade. No próximo capítulo, vamos entrar mais fundo nos bastidores desse circo e descobrir como o desejo de agradar se tornou a maior prisão da alma humana. Olhe para suas mãos. Elas são suas. Mas os gestos que você faz com elas são... Quem te ensinou a sorrir daquele jeito? A baixar os olhos quando alguém te confrontar? Quem te ensinou que não podia gritar, que não podia chorar em público, que precisava parecer forte mesmo quando tudo dentro de você estava ruindo? Desde cedo, somos ensinados a agradar, a moldar nosso rosto conforme o desejo alheio, a vestir personalidades como figurinos escolhidos por outros, pais, professores, colegas, influenciadores, religiões, algoritmos. Até que um dia, olhamos no espelho e não reconhecemos mais quem está ali. Jean-Paul Sartre chamava isso de má-fé. Não como mentira para os outros, mas como uma mentira para si mesmo. O momento em que você escolhe não ser livre para não ser rejeitado. O instante em que, ao invés de viver de acordo com sua essência, você performa um papel, só para ser aceito, amado, tolerado. Você vira o que esperam. Finge estar feliz para não incomodar. Diz sim quando quer gritar não. Rende-se à identidade coletiva, anestesiado pela ilusão de pertencimento. Mas o preço disso é alto. A cada concessão você morre um pouco. A cada sorriso forçado você cava um túmulo na alma. E o mais cruel, você nem percebe que está preso.
A cela é feita de likes, elogios, abraços superficiais e cargos sociais. Mas o carcereiro é você mesmo. Porque aceitar a liberdade significa carregar o peso do vazio. Significa viver sem desculpas. Significa dizer: não há Deus me observando, não há roteiro me guiando, não há destino me protegendo. Tudo depende de mim. Sartre enxergava isso como o ápice da angústia existencial. O ser humano não tem uma essência pronta, ele precisa construí-la. Mas construir dá trabalho. Construir exige fracassar, desapontar, errar. E é muito mais fácil apenas representar. Por isso, a felicidade virou um circo. Risos pintados sobre lágrimas invisíveis. Sorrisos de Instagram sobre corações em ruína. Aplausos para performances que ocultam almas apodrecidas pela desistência. E você? Já se perguntou quem você seria se ninguém estivesse te olhando? No próximo ato, vamos explorar o coração dessa encenação. O medo desesperado de não ser ninguém, de não valer nada, de não existir fora do olhar do outro. Você já se sentiu observado, mesmo estando sozinho? Já se pegou imaginando o que os outros pensariam se vissem você agora? Essa voz que comenta suas ações, julga suas falas, compara, exige, critica, ela mora dentro de você, mas não nasceu aí. Ela é o reflexo do olhar do outro. Para Sartre, o inferno não está em calabouços ou abismos. O inferno são os outros. Não porque sejam maldosos, mas porque, ao nos olharem, nos transformam em objetos. Deixamos de ser livres para ser definidos. Não somos mais quem somos, somos aquilo que acreditamos que os outros pensam que somos. E assim começa o teatro. Cada olhar vira um refletor, cada interação um ensaio, e a vida um palco. Vivemos tentando sustentar uma imagem, não uma verdade. Uma persona, não uma alma. Queremos ser admirados, não compreendidos. Preferimos ser desejados a sermos autênticos. E é aqui que a felicidade vira uma prisão dourada. Porque quando você começa a depender da aceitação externa, toda a sua identidade se curva. Você não ri mais porque algo é genuinamente engraçado. Você ri porque precisa parecer leve. Você não se veste como quer, se veste para caber. Sartre via esse processo como uma traição da existência. A liberdade humana, tão exaltada, se rende à escravidão do olhar. E o pior, você se sente vazio, mas não entende por quê. Você tem seguidores, elogios, status, mas algo dentro de você grita em silêncio: isso não sou eu. E mesmo assim, você continua. Porque desapontar o outro parece pior do que se perder de si mesmo. Esse é o maior truque do teatro da vida. Ele convence você de que a plateia importa mais que a peça. E então você vive para ser aplaudido, mesmo que precise morrer por dentro. Mas e se o palco estivesse vazio? E se ninguém te olhasse? Você ainda existiria? No próximo capítulo, vamos descer ainda mais, até o abismo onde a liberdade se torna angústia e o medo de ser nada nos faz aceitar ser qualquer coisa. Você já desejou ser livre? Essa palavra parece bela, parece promissora, mas Sartre nos alertaria. A liberdade não é um presente, é uma condenação. Ser livre significa que não há desculpas. Significa que tudo o que você é resultado de escolhas. Significa que, diante da vastidão do mundo, você é o único responsável por si mesmo. Isso é insuportável para muitos. Porque é mais fácil dizer que o destino me trouxe até aqui. Mais confortável acreditar que Deus tem plano, que a sociedade é a culpada, que meus pais me moldaram. Mais cômodo pensar que sou apenas um produto do meio, e não um autor em branco diante da vida. Mas Sartre dizia: o homem está condenado a ser livre. E essa condenação pesa. Pesa porque não há manual. Não há essência pré-definida.
Você não nasceu com um propósito inscrito nas estrelas. Você precisa criá-lo. E criar sentido em um universo indiferente é um ato violento. Exige que você assuma a autoria da própria dor. Exige que você construa a identidade com tijolos arrancados da angústia. Exige que você olhe para o nada e, ainda assim, caminhe. Por isso a maioria foge. Foge para religiões dogmáticas que prometem salvação pronta. Foge para ideologias que entregam respostas embaladas. Foge para relacionamentos, onde pode se esconder por trás de um nós. Foge para trabalhos que oferecem rotina no lugar de inquietação. Mas cada fuga é uma renúncia de si mesmo. Cada mentira confortável é uma parte da alma enterrada viva. E no fundo, sabemos disso. Sentimos isso nos silêncios profundos da madrugada. Naquele instante entre o riso forçado e o travesseiro molhado. Naquele espaço entre uma conquista social e a pergunta: mas e agora? Porque quando você é livre, o que você faz com essa liberdade? Você constrói? Você paralisa? Você se sabota. A felicidade, então, se torna uma ideia impossível, porque ela exigiria saber quem você é. E quase ninguém ousa perguntar. Você se contenta com distrações, recompensas, palcos, porque é melhor fingir felicidade do que encarar o vazio da liberdade. Mas e se você não fugisse mais? No próximo ato, vamos encarar essa pergunta de frente. O que acontece quando o teatro desaba e só sobra você diante de si mesmo? Há um momento que todos temem, o instante silencioso em que o mundo para de aplaudir. As luzes do palco se apagam, os aplausos cessam, a maquiagem derrete e o ator se vê sozinho, sem público, sem figurino, sem papel. Apenas ele e o espelho. Esse é o momento em que a encenação da felicidade racha, quando as máscaras se tornam pesadas demais, quando o esforço para sustentar um personagem já não vale mais a pena. É o colapso, o vazio, a queda. Para Sartre, esse colapso não é uma tragédia, é uma revelação. É o instante em que a má-fé perde força. O ponto exato onde o sujeito percebe que não há mais como mentir para si, que tudo que acreditava ser, filho exemplar, profissional de sucesso, pessoa feliz, era apenas um roteiro aprendido, decorado, repetido. E quando esse teatro interno desmorona, o que resta? Angústia. Mas não uma angústia qualquer, uma angústia existencial, profunda, sufocante. A sensação de estar caindo, sem chão, sem rede, sem propósito. Essa angústia, dizia Sartre, não é um erro. É a prova de que você é livre, porque só quem está desperto sente o abismo. Só quem deixou de fingir percebe que o mundo não tem significado dado e que o sentido, se é que existe, precisa ser inventado, com suor, dor e sangue. Mas aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas, ao sentir essa angústia, corre de volta para o circo. Volta a pintar o rosto, a sorrir mecanicamente, a fingir que tudo está bem. Porque a verdade, nua e crua, é insuportável para almas frágeis. Viver sem roteiro é mais difícil do que parecer feliz. Escolher seu próprio caminho exige mais força do que seguir o rebanho. E então, o ciclo recomeça. Mais selfies, mais metas falsas, mais promessas de felicidade comprada em prestações. Mas para alguns, poucos, essa queda é o despertar. O momento em que a ruína do teatro abre espaço para algo novo. Não uma felicidade, mas uma liberdade real. A liberdade de existir sem precisar fingir. A liberdade de dizer, eu não sei quem sou e tudo bem. A liberdade de abandonar o espetáculo e aprender a andar nos bastidores da própria alma. No próximo capítulo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Porque o homem moderno trocou a verdade pela performance. E o que perdemos no processo de parecer felizes? Você já percebeu que hoje, mais do que nunca, parecer feliz é mais importante do que ser feliz? Vivemos em uma era de vitrines, todos expostos, todos sorrindo, todos gritando: "Olhem para mim, eu venci!"
Mas ninguém mostra o bastidor. Ninguém mostra o quarto escuro, o vazio existencial, o colapso silencioso que vem quando a câmera desliga. Jean-Paul Sartre não viveu na era digital, mas ele previu esse fenômeno com precisão brutal. A ideia de que o homem moderno vive para o olhar do outro, consumido pela necessidade de validação, encenando uma vida que não sente apenas para não confrontar o terror de ser esquecido, invisível, irrelevante. E o que é essa tal felicidade que todos tentam mostrar? Um sorriso ensaiado? Um corpo dentro do padrão? Uma viagem, uma conquista, um romance, tudo transformado em conteúdo. Mas para quem exatamente é essa performance? A verdade é simples, mas dolorosa. Você finge ser feliz porque não suporta o que sente quando está sozinha. Você posta porque precisa desesperadamente da confirmação de que sua vida vale algo. Você corre atrás de metas não porque acredita nelas, mas porque parar seria ter que encarar o silêncio. E o silêncio revela o que você mais teme. Que talvez nada disso faça sentido. A felicidade virou um produto. E como todo produto, precisa ser anunciado, vendido, consumido. Mas Jean-Paul Sartre nos dá um aviso. O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Ou seja, você não é o que mostra, você é o que escolhe, mesmo quando ninguém está olhando. E aqui está a pergunta que ninguém quer encarar. Se ninguém pudesse ver sua vida, se ninguém curtisse, comentasse, te aplaudisse, você ainda faria o que faz? Você ainda viveria como vive? Ou tudo o que você é depende do reflexo no espelho dos outros? Nesse circo moderno, o riso é obrigatório, a dor é escondida, a dúvida é sufocada, porque o mundo exige que você performe bem, e quem tropeçar no palco é rapidamente vaiado. Mas a verdade é, não há felicidade onde há mentira. E mentir para si mesmo é o maior dos tormentos. No próximo capítulo, vamos atravessar o espelho, entrar no espaço onde o ego morre e uma nova forma de existência, crua, autêntica e livre, talvez possa nascer. E se você ousasse abandonar um papel? Se deixasse cair as máscaras? Se parasse de atuar? Se dissesse, eu não sei quem sou e por isso mesmo estou pronto para descobrir? Quantas pessoas você perderia? Quantos elogios deixaria de ouvir? Quantos reflexos desapareceriam do espelho social que sustenta a sua existência? A resposta assusta. E por isso quase ninguém faz essa travessia. Mas Sartre nos diz que a liberdade começa onde o ego termina. O ego, essa construção frágil feita de aprovação, status, imagem e medo, não é você. É o personagem que você criou para sobreviver no teatro do mundo. Mas quanto mais você alimenta esse personagem, mais você se distancia da sua essência. A essência que não tem nome, profissão ou biografia de rede social. A essência que não precisa provar nada, apenas existir. Essa travessia é solitária, porque para nascer de novo, você precisa morrer para o que era. E morrer aqui significa perder a imagem confortável que criou de si. Significa desapegar da ideia de ser alguém. Significa aceitar o risco de ser ninguém. Mas nesse ninguém, talvez more a única liberdade real. Porque quando você não tem mais nada a provar, quando não está mais interpretando, quando não depende mais do olhar do outro para se sentir inteiro, você toca o chão da existência. O silêncio deixa de ser inimigo, a solidão deixa de ser um castigo, a dor, paradoxalmente, se transforma em aliada. Ela mostra que você está vivo, despido de ilusões. E então, algo raro acontece. Você não precisa mais parecer feliz. Você começa a viver com autenticidade. Sem máscaras, sem palcos, sem aplausos. E não, isso não é confortável, mas é real. A felicidade vista de fora pode ser um circo. Colorido, barulhento, animado. Mas a verdade, aquela que sussurra no escuro, não precisa de holofotes. Ela apenas é. E quando você a encontra, mesmo que tudo ao seu redor continue em ruínas,
há uma paz bruta, crua, silenciosa, que nenhuma performance poderia alcançar. No próximo e último ato, vamos ao centro do picadeiro, onde o espetáculo da existência termina e a pergunta que resta é a mais simples e a mais devastadora. Você realmente viveu ou apenas atuou? As luzes se apagam. O palco está vazio. O público se dispersa, distraído, com pressa de voltar ao conforto da ilusão. E você fica, sentado no centro do picadeiro da própria alma, cercado pelos destroços daquilo que chamavam de vida. O espetáculo acabou. Não há aplausos, não há bis, não há sentido. E é justamente aí, no silêncio absoluto da ausência de propósito, que surge a última e mais brutal das liberdades. A liberdade de viver sem precisar justificar a vida. Jean-Paul Sartre sabia: a existência não pede licença. Ela simplesmente acontece, caótica, absurda, indiferente. Não há roteiro escrito, não há autor invisível. Você nasceu, foi lançado ao mundo e o resto é escolha. Mas escolher, verdadeiramente escolher, exige coragem. Coragem para aceitar que talvez o universo nunca vá te aplaudir. Que talvez ninguém vá entender sua dor. Que talvez tudo o que você conquistar desaparecerá junto com você. E ainda assim, viver. Não como quem representa, mas como quem caminha. Não para agradar, provar, vencer, mas porque a liberdade de existir é tudo o que há. A felicidade. Talvez ela nunca tenha existido. Talvez seja só um truque, um desejo desesperado por sentido onde não há. Um riso forçado no meio de um funeral. Mas a autenticidade, essa sim, cruel, amarga, solitária, pode ser real. E nesse real, há uma centelha de dignidade. Não a dignidade do sucesso, mas a dignidade de quem olhou para o abismo e não desviou os olhos. De quem escolheu viver, não como herói, mas como humano. Sem garantias, sem promessas, sem máscaras. E então voltamos à pergunta que ecoa como um sussurro no fim do espetáculo. Você viveu ou só interpretou? Você foi protagonista da própria existência ou apenas um figurante no roteiro que o mundo escreveu para você? A resposta não está no palco, está no bastidor, naquilo que ninguém vê, no instante em que você está só e ainda assim continua. Esse é o fim do espetáculo. Mas talvez, se você tiver coragem, ele seja também o começo de algo que jamais será postado, curtido ou compartilhado. Algo que só você poderá sentir. A liberdade.